Agora a gente vai falar de saúde. O Brasil é o segundo maior consumidor mundial de Ritalina, uma droga indicada para crianças diagnosticadas com algum distúrbio no aprendizado escolar. Só no ano passado foram consumidos quase 2 milhões de caixas, situação que preocupa os especialistas em educação. Difícil resistir à tentação, principalmente se o remedinho promete resolver o problema das crianças na escola. Depois dos Estados Unidos, o Brasil é o país que mais usa Ritalina. Por aquietar crianças diagnosticadas como hiperativas, o medicamento ganhou um apelido: a droga da obediência. Foram 70 mil caixas vendidas em 2000. 9 anos depois, o consumo chega a 1.700.000 caixas. A própria presidente do Conselho Federal de Psicologia alerta que instituições, professores e profissionais estão em busca das causas no lugar errado. Estão sendo utilizadas para responder a uma dificuldade, de leitura, de escrita ou de concentração na escola, sem levar em conta quais são, então, os fatores escolares que poderiam estar produzindo esse não aprender. Nós temos que sair dessa pergunta: por que a criança não está aprendendo? E realmente realizar uma outra pergunta: que escola que a gente está oferecendo, como é que essa escola está se realizando, na vida dessas crianças. Uma das iniciativas deste colégio para tentar fazer um contraponto à tendência de medicalização de crianças, muitas vezes rotuladas como hiperativas, é oferecer espaços como este aqui, uma aula de xadrez, em que elas têm a oportunidade de desenvolver a concentração e o raciocínio lógico. O diretor do colégio diz que a instituição está nadando contra a corrente numa tentativa de apontar os perigos existentes na administração de remédios. A gente pode dizer que a escola está se tornando cada vez mais dependente de que os alunos que apresentam diferença sejam medicados. Há que se ter outras formas de lidar com essas subjetividades que estão emergentes. Na prática, o esforço consiste em buscar, junto aos educadores e familiares, uma forma personalizada de lidar com os problemas de cada um. Convocamos pais de crianças que trazem essas diferenças mais acentuadas ou que trazem outras, convocamos esses pais para discutir com profissionais sobre que caminhos, que soluções dá, que encaminhamentos dá. Para conversar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no nosso estúdio a doutora Maria Aparecida Moisés, professora do Departamento de Pediatria da Universidade de Campinas. Bom dia, doutora. Obrigada pela sua presença aqui. Bom dia, Ana Paula. Eu é que agradeço o convite. É um prazer podendo estar discutindo essas questões aqui com os pais e professores. Tem um dado aqui que parece muito impressionante, né? É o crescimento da prescrição de drogas para crianças com supostos distúrbios de convivência social, de aprendizado subiu 940% em 4 anos. São médicos que prescrevem esses medicamentos. O que está acontecendo? Pois é, acho que essa é uma questão extremamente importante para a gente estar discutindo, porque existe uma corrente importante que questiona esses diagnósticos, porque se considera que algumas questões que fazem parte da própria diversidade da vida, da diversidade que existe entre as pessoas, somos diferentes uns dos outros, agimos de modos diferentes, aprendemos de modos diferentes, estão sendo transformados em doenças. E aí, quando você transforma em doença, você acaba prescrevendo um remédio, ou mesmo que não seja uma droga, você prescreve um modo de tratamento, que pode ser um modo de tratamento pedagógico, um modo de tratamento psicológico, mas sempre é transformado numa doença e a pessoa vai ficar, para toda a vida, refém desse rótulo de uma doença. Ela sempre vai ser alguém que, mesmo que tenha superado, ela só superou com a ajuda de um remédio ou de um profissional, porque ela é incapaz, ela é doente. Quando, na verdade, são questões decorrentes do modo da vida atual, dos métodos de ensino, de questões de políticas sociais, e a pessoa acaba sendo culpabilizada. Nos Estados Unidos, há uma estimativa de que 1 milhão de crianças tenham sido diagnosticadas por engano com déficit de atenção. A senhora acha que, não nessa proporção, mas assim, há uma situação parecida também aqui no Brasil? Há uma dificuldade de diagnóstico? Eu acho que esse é um dado, digamos assim, que subdimensiona o problema. Na verdade, o que se discute, uma corrente médica que eu acho que é mais situada e
e que enxerga as pessoas de um modo mais contextualizado na história de vida das pessoas, o que se admite é que pode até ser que existam algumas poucas pessoas com uma doença neurológica que comprometeria a aprendizagem. Mas falar em 10%, 20% é algo que é assustador, porque em saúde nós não lidamos com porcentagem. Quando nós falamos de porcentagem é em desnutrição, verminose, que são problemas sociais. Quando a gente fala de doenças biológicas, como seriam essas, nós falamos em 1 para 100 mil, 1 por milhão. Quando você fala em 10% é assustador. 20% é uma epidemia. E uma epidemia de incapacidades. Então, realmente está sendo exagerado, muito exagerado. Doutora Raquel, lá no Rio tem uma pergunta para a senhora. Raquel. Oi, doutora. Obrigada, Ana. Bom dia. A senhora falando aí sobre esse excesso, né? O diagnóstico, então, pelo que a gente pode perceber, está banalizado. Parece que as pessoas, não só as crianças que tomam remédio, ficam dependentes, mas também os professores ou os pais que se acostumam com esse comportamento mais calmo e aí continuam dando esse remédio de forma indiscriminada para as crianças, né? Quais são as consequências disso? Então, Raquel, esse remédio, na verdade, o que se divulga como efeito terapêutico, em qualquer texto de farmacologia, qualquer livro médico de farmacologia, é apontado como sinal de toxicidade, indicando retire a droga imediatamente. O principal efeito, que é a obediência, nos livros de farmacologia é chamado de um efeito zumbi, que é sinal de toxicidade. Então, o que se divulga como efeito terapêutico são sinais extremamente sérios. Essa droga tem reações adversas em todos os sistemas do organismo, desde o sistema nervoso central, com psicose, alucinação, suicídio, parada cardíaca, arritmia, hipertensão, em todos os sistemas, como as anfetaminas e a cocaína. É o mesmo mecanismo de ação em graus diferentes. O que eu sempre digo é o seguinte, se um dia eu estiver convencida de que essa doença existe, porque é controvertida, eu não daria Ritalina, porque eu não daria esse remédio para o meu filho. Só daria o quê? Talvez Ritali. Eu acho que é uma questão da... Primeiro, a gente precisa escutar a criança, enxergar a criança para ver qual é o problema dela. Quer dizer, essa criança está sofrendo, ela tem algo diferente? Tem. Mas o problema está nela ou está no entorno dela? Eu acho que é isso que está faltando. Está se descontextualizando e localizando o problema nesta criança, quando geralmente o problema é todo o entorno, a família, a escola, as relações sociais. E quando você olha isso, você vê que essa criança, na verdade, está sendo vítima. E é um diagnóstico que está sendo feito, tipo assim, em crianças de 2 anos, eu dou o remédio, porque senão, quando ela entrar na escola, ela vai ter o problema. O que é assustador. Doutora Maria Aparecida, a Ritalina, então, ela causa dependência? Daí o risco de se usar esse remédio de forma indiscriminada? Uma vez que a criança ingeriu essa substância, ela fica dependente dela? Olha, ao contrário do que se diz, de que as pessoas que não usam a Ritalina e que teriam a doença, os dados mundiais mostram que quando você retira a Ritalina aos 18, 20 anos de alguém que veio tomando toda a vida, aumenta muito o índice de drogadição. O que é farmacologicamente muito fácil de entender, porque se você toma anos uma droga que funciona como um estimulante, quando você retira, você vai em busca de outras drogas. E tem um outro dado que eu acho que a gente precisa se preocupar também como médico e como sociedade. Em todo o mundo, levantamentos em clínicas para tratamento de adolescentes por drogadição, em torno de 1/3 a metade desses jovens iniciaram a drogadição com Ritalina. E eles dizem que começaram porque eles sempre ouviram que era uma droga segura, os médicos prescrevem e dizem que é segura, era barata e de fácil acesso. E hoje, em todo o mundo, no Brasil, inclusive, jovens usam a Ritalina quando tem que fazer um exame, um vestibular,
a universidade quando eles têm que entregar um relatório, porque é uma droga que está banalizada, que aumentaria a atenção. O que a gente precisa discutir é a que preço, né? Por que usar isso? Que sociedade tão competitiva a gente está construindo que a pessoa precisa usar uma droga para poder dar conta de um exame. E com um preço absurdo, porque são reações extremamente sérias. Que orientação, então, a senhora daria para o pai, para uma mãe que recebeu um diagnóstico para seu filho, né, uma criança, de que ela tem um déficit de atenção, algum distúrbio, e que ela precisa tomar esse medicamento? Ela desconfia do médico? Ela procura que profissional? Olha, eu acho que a primeira questão que eu queria enfatizar é a seguinte: eu não estou dizendo que não existem crianças com problemas. Existem. Existem crianças com problemas sérios por doenças reais. E que devem tomar Ritalina? Eu não daria Ritalina. Ritalina eu jamais dei e quando eu posso eu tiro, tá? Mas eu estou falando de outro tipo de doenças. Agora, existem crianças com problemas reais de comportamento e que geralmente nesse problema elas estão expressando um sofrimento, um conflito que elas estão vivenciando. O conselho que eu posso dar para os pais é: olhem e escutem os seus filhos. O que é que eles estão te dizendo? Qual é o conflito que eles estão vivenciando? E como é que a gente pode ajudar? Eu acho que se os pais conseguirem enxergar a criança ou o jovem para além de um diagnóstico, encontrando a criança, já vai ser um avanço muito grande. E olhem um pouco como é que é feito o diagnóstico, que é feito com critérios extremamente... Eu não tenho nenhum adjetivo. Aleatórios? Não, se você olhar os critérios, qualquer um de nós se encaixa. Porque, por exemplo, parece não ouvir quando se fala com ele. Eu, quando estou jogando no computador ou trabalhando no computador ou ouvindo música e me dizem algo que não interessa, eu pareço que não estou ouvindo. Que é algo absolutamente... Na criança, mais ainda. Corre em situações em que isto é inadequado. Quer dizer, é inadequado para quem? Quem disse que é inadequado uma criança correr? Então, são normas sociais que são transformadas em normas neurológicas. Então, acreditem um pouquinho mais nas possibilidades dos seus filhos e sejam críticos em relação aos defeitos que estão pondo nele. Tá ok. Olha, muito obrigada pelas suas informações aqui no Edição das 10. A gente recebeu aqui a doutora Maria Aparecida Moisés, professora do Departamento de Pediatria da Unicamp. Um bom dia. Eu é que agradeço. Bom dia. A gente volta ao Rio. Raquel e Laí. Ana, obrigada. E aproveitando, né, Laí, para lembrar que todo remédio deve passar, antes de ser tomado, por uma consulta médica, um médico que deve receitar esse remédio. Sempre, a gente né? sabe que tem várias crianças com esse distúrbio de déficit de atenção, que os pais ficam bastante preocupados, mas é claro que é importante conversar com o médico antes de dar qualquer medicamento para criança ou para adulto mesmo.